Olá, tudo bem? No vídeo de hoje vamos revisar aqui alguns assuntos. Conjunto dos números naturais, inteiros e racionais, adição e subtração de frações com mesmos denominadores e adição e subtração de frações com denominadores diferentes, assim também como propriedades da potenciação. Há essa mescla de conteúdos que todos eles são muito importantes. Então vou procurar ser rápido, mas bem objetivo nessa explicação. A primeira questão diz o seguinte: é correto afirmar que o número -7 pertence aos conjuntos, ou seja, quer saber a quais conjuntos dentre esses itens o -7 pertence. Então vamos dar uma revisada nos conjuntos numéricos. O n com a barrazinha ao lado, naturais. Aqui tem o 0, que é o menor número natural, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, infinitamente. Nesse conjunto nem tem número com vírgula, que são os decimais, e nem tem frações, nem raízes. Dentro desse outro círculo, você pode notar que está o círculo dos números naturais. Então, todos os números naturais também são inteiros. O que é que vai modificar aqui? É que aqui vamos acrescentar números como o -7 da questão aí. Nessa outra região, representada pela letra Q com a barrazinha dentro, é o conjunto dos números racionais. Quem são os números racionais? Todos os números naturais, todos os números inteiros, acrescidos das frações, dos números decimais finitos e dos números decimais infinitos e periódicos, ou seja, que se repetem. Os números e as raízes exatas, exemplo, raiz quadrada de 4, raiz cúbica de 8, raiz quadrada de 4 é 2, raiz cúbica de 8 também é 2. O que pertence aos irracionais são os números que não pertencem a nenhum desses conjuntos. São as raízes inexatas, exemplo, raiz quadrada de 2 não tem nenhum número exato que multiplicado por ele mesmo que dê 2. Também os decimais infinitos e não periódicos, números infinitos que não se repetem. Então, baseado nessas informações, nós iremos responder agora duas questões. A primeira questão, que de cara, olha aqui, ó. Se o -7, olha o raciocínio. Se o -7 não pertence aos naturais, então todos os itens da primeira questão que tiver o conjunto dos números naturais, eu já elimino. Se eu vou eliminar isso, sobrou quem? Apenas o item D. Então a primeira questão, a resposta é o item D. A segunda questão, vamos ler. Marque a alternativa incorreta sobre os conjuntos numéricos. O 0 não possui antecessor no conjunto dos números naturais. Verdadeiro. O 0 é o menor número no conjunto dos números naturais. O conjunto dos números inteiros é infinito, tanto nos negativos quanto nos positivos. Se você continuar aqui, ó, vai dar número negativo infinito. E para cá você vai passar para os positivos e também será infinito. Verdade. Item C. Os números decimais finitos e periódicos pertencem ao conjunto dos números racionais. Infinitos e periódicos. Aqui, infinito e periódico, que se repete, pertence aos racionais. Então está correto. E item D. As frações pertencem ao conjunto dos números naturais. Falso, errado. O item correto, o item para você marcar é o item D. Frações pertencem aos racionais. Não existe frações nos naturais nem nos inteiros. Então, só isso para resolver essas duas questões. A próxima questão, a questão de número 3, ela diz o seguinte. Na reta numérica inteira, a abscissa, ou seja, a letra, que representa o oposto. O que é o oposto? É o contrário do número -9, está representado pela abscissa, item
A, J, item B, K, item C, L, item D, M. Então vamos lá. Note que todos os espaços são do mesmo tamanho. E daqui para cá há uma diferença de 2 unidades. Um aumento porque está indo para a direita de 2 unidades. Se fosse para a esquerda, iria reduzir. Então vamos lá. Menos 7 mais 2, menos 5. Menos 5 mais 2, menos 3. Menos 3 mais 2, menos 1. Menos 1 mais 2 dá 1. 1 mais 2 dá 3. 3 mais 2 dá 5. E 5 mais 2 dá 7. Nós não temos o oposto do menos 9 aqui. O oposto do menos 9 é mais 9. Seria a próxima abscissa. Seria N. Só que como nos itens não tem a letra N, não tem nenhum item com a letra N, então essa questão é nula. Questão nula. Aí você bota que a resposta é N igual a 9. Ah, professor, por que você não viu esse detalhe aí antes e não corrigiu aí? Que é para nós aprendermos a ver também questões que tem algum erro, para nós sabermos se ela está nula, se ela está correta ou não. Quarta questão. O resultado da expressão numérica ao lado é igual a, nós temos 1 meio mais 1 terço. 1 meio mais 1 terço. 1 meio mais 1 terço. Nós temos uma adição de frações com denominadores diferentes. Tem duas formas de fazer. Para quem gosta de concursos, é melhor assim, que é mais rápido. Você multiplica embaixo, 2 vezes 3, e multiplica em cruz. Repete o sinal e dá o resultado. 1 vezes 3 dá 3, mais 1 vezes 2 dá 2. 2 vezes 3 dá 6. 3 mais 2 dá 5. 5 sextos. 5 sextos é a resposta. O item que tem 5 sextos é o item D. Olha aí, mais uma questão com o item D. Outra forma de fazer essa questão seria o seguinte. Se você não gostou dessa forma aqui, que os concurseiros usam, quem gosta de fazer concurso faz assim. Você pode tirar o M, MC de 2 e 3. Tem número par, vai por 2. 2 dividido por 2 dá 1. Repete o 3, que não dá divisão exata e inteira, né? 3 é prima por ele mesmo. Repete 1. 3 dividido por 3 dá 1. Todos os números chegarem em 1, terminou. 2 vezes 3, 6. O novo denominador é 6. Então aí nós vamos fazer o seguinte. 6 dividido por 2 dá 3. O resultado, 3 vezes 1 dá 3. Repete o sinal. 6 dividido para 3 dá 2. 2 vezes 1 dá 2. Então aqui vai dar 5 sextos. Vai dar a mesma coisa. Próxima questão. Vamos lá. Vamos ver aqui. Repetindo, aí a quarta questão, a resposta D. Quinta questão. O que pede a quinta questão? Quanto falta para a expressão numérica ao lado ter resultado igual a 1 inteiro? Observe que aqui é bem mais fácil. Nós temos aí a adição de frações com denominadores iguais. Nós vamos pegar 1 sétimo mais 2 sétimos mais 3 sétimos e vamos repetir o denominador. Adição e subtração de frações com o mesmo denominador se repete. 3 mais 2, 5. 5 mais 1, 6. Para que isso aqui seja um inteiro, o numerador tem que ser igual ao denominador. Então está faltando 1. 1 de quanto? De 7. Então a resposta é 1 sétimo. Qual é o item que tem 1 sétimo? 1
sétimo, quinta questão, item A. A sexta questão já mudou o conteúdo. Mudou bastante também o conteúdo. Usando a propriedade da potenciação chamada de multiplicação de mesma base, marque o item correto. Multiplicação de mesma base, o que a regra manda fazer? Multiplicação de mesma base. Repete a base e soma os expoentes. Então, nós temos 8 elevado a 12 vezes 8 elevado a 4. Então, 8 elevado a 12 vezes 8 elevado a 4. Multiplicação de mesma base, ó. Repete a base e soma os expoentes. Então, a resposta é 8 elevado a 16. A 16ª potência. Resposta é o item B de bola. Questão 6, item B. Questão 7. Usando a propriedade da potenciação chamada de divisão de mesma base, marque o item correto. Divisão de mesma base. Tem que fazer o quê? Repetir a base e somar os expoentes? Não. Somar é na multiplicação. Se na multiplicação é somar, na divisão vai ser subtrair. Então, note que todos os itens, para facilitar, estão iguais. Só muda aqui, depois da igualdade. Então, vamos lá. 7 elevado a 12 dividido por 7 elevado a 4. Você precisa fazer o quê? Repetir a base, diminuir os expoentes. Então, vai ficar 7 elevado a 12 menos 4, que dá 8. 7 elevado à oitava potência. 7 elevado a 8, item C. Questão 7, item C. Prosseguindo, vamos ver o que aqui nos espera. Mais uma sobre potências. Usando a propriedade da potenciação chamada de potência, marque o item correto. Potência de potência, gente. O que é que se faz com potência de potência? Repete a base e multiplica os expoentes. Desde já, eu quero dizer para vocês que essa questão aqui, vocês vão corrigir todos esses itens. Vocês vão colocar parênteses separando aqui esses dois expoentes. Certo? Precisa disso? Sim, precisa muito. Senão essa questão vai ser nula. Certo? Então, vamos lá. Item A. 2 elevado a sexta, dentro do parênteses, elevado à quarta potência. Potência de potência, potência de potência. O que é que se faz? Repete a base e multiplica os expoentes. Vai ficar 2 elevado a 24. 2 elevado a 24. Item B de bola. Oitava questão, B de bola. Mas, professor, agora, se eu falo do parêntese, por que a importância do parêntese? Eu vou explicar aqui para vocês. Se não tivesse parêntese, se fosse assim, iria dar um número bem diferente. Você iria ter que calcular primeiro 6 à quarta. 6 vezes 6 vezes 6 vezes 6. 6 vezes 6 dá 36. 36 vezes 6 dá 36. Aí você iria multiplicar o 36 vezes 36. Iria ficar 6 vezes 6, 36, vão 3. 3 vezes 6, 18 e 3, 21. 3 vezes 6, 18. 3 vezes 3, 9 e 1, 10. Olha a diferença apenas por conta da falta do parênteses. 2 elevado a 1296 e aqui 2 elevado a 24. Só por conta da falta do parênteses. Por isso, não esqueçam. Coloquem parênteses em todos os itens. A questão 9. A definição de um quadrado perfeito pode ser entendida como o seguinte. Um número natural inteiro positivo cuja raiz quadrada é também um número natural inteiro positivo. Traduzindo tudo que está aí no enunciado, o que ele quer dizer é o seguinte.
Se eu pegar o 1 e colocar ao quadrado, 1 ao quadrado dá 1. Se eu pegar o 2 e colocar ao quadrado, 2 ao quadrado dá 4. Se eu pegar o 3 e colocar ao quadrado, 3 vezes 3, 9. Se eu pegar o 4 e colocar ao quadrado, 4 vezes 4, 16. Todos esses números são quadrados perfeitos, porque se nós colocarmos ele dentro da raiz, nós iremos encontrar um resultado. Qual o número que multiplicado por ele mesmo dá 1? 1. Então a raiz quadrada de 1 é 1. Qual o número que multiplicado por ele mesmo dá 4? 2, porque 2 vezes 2 dá 4. A raiz quadrada de 9 é 3 e a raiz quadrada de 16 é 4. Pronto, nós já sabemos então que são quadrados perfeitos. Aí a questão quer saber o seguinte: determine a soma dos dois próximos números que são quadrados perfeitos. Então vamos lá. Ele nos deu uma sequência. Então o próximo número da sequência é o 5 ao quadrado e o outro 6 ao quadrado. Nós vamos somar esses dois resultados. 5 vezes 5, 25 e 6 vezes 6, 36. Então nós vamos somar esses dois números. 11 vai 1, 5 e 1, 6. Então a resposta é 61. 61, questão 9, item A. A questão 10 está pedindo para marcar o item incorreto. Então vamos lá. 3 ao quadrado é 3 vezes 3 dá 9. B. Todo número elevado a zero, com exceção do zero, é 1. Então 7 elevado a zero dá 1. Item A verdadeiro, item B verdadeiro. Note que o menos 4 está dentro do parênteses. Então tudo está elevado a 4. Ou está elevado a 2. Então menos vezes menos dá mais. Então fica positivo. 4 vezes 4, 16. Correto. E o item D está errado porque aqui a gente não faz 1 vezes 2, que dá 2. A gente faz 1 vezes 1, que dá 1. Então o item D é o item errado. Certo? Terminamos a correção. Deixei aqui uma frase para vocês. Aproveitar a vida não é fazer o que queremos. Aproveitar a vida é cultivar agora o que iremos colher no futuro. Ricardo Silva, um abraço para vocês. Fé em Deus, que Deus nos abençoe. Se você chegou até aqui, dê um joinha para eu saber que você assistiu todo o vídeo. Coloque lá um ok, um obrigado, alguma coisa. E não esqueça, dê um joinha, compartilhe, se inscreva no canal. Um abraço e até a próxima.